Fala, meus amigos, daquele jeitão? Chegamos ao programa de número 100. Pois é, 100 vídeos nostálgicos aqui no seu canal Coleção em Ação Show. E sendo o vídeo de número 100, nada mais justo que ele seja feito por vocês. Por isso, o Coleção em Ação Responde, pegou várias perguntas que vocês fizeram lá nas redes sociais, como por exemplo lá no nosso Instagram, no nosso Twitter, no nosso Facebook e principalmente aqui, na nossa comunidade do YouTube. Então, foi muita pergunta, olha, a galera curiosa realmente, tanto a respeito dos anos 80, quanto a respeito desse apresentador que vos fala. Então, eu separei um monte de pergunta, bora responder! E a nossa primeira pergunta já é uma pergunta que a galera parece que estava realmente curiosa a respeito dela. Por exemplo, o Ivan Survivor, nosso super fã lá do Facebook, pergunta: de onde e como surgiu o projeto para o canal Coleção em Ação Show? Partiu de alguma série ou filme ou dos itens da sua coleção? E junto com o Ivan, também o Érico Silveira, o Júnior R. Silva, o Henrique Heller e o Wendel Marcel também fazem basicamente a mesma pergunta, querendo saber também qual foi a motivação para a criação do canal, qual foi a inspiração. Bom, o Coleção em Ação Show na verdade começou como Coleção em Ação, foi um blog que eu lancei lá em 2011 para falar realmente a respeito dos anos 80, falar basicamente dos itens que eu comprava para minha coleção, então essa foi a minha motivação, falar de coisas que eu gostava, eu sempre adorei filmes, desenhos, brinquedos, e eu queria falar um pouco disso, buscar um pouco de informações, passar a minha experiência, passar a minha ideia a respeito de filmes que eu assistia. Então eu lancei o blog Coleção em Ação. Ainda tá lá, se vocês quiserem dá para acessar, teve muita matéria que eu fiz, faz um tempinho que eu não atualizo mais, mas tá lá. Depois disso passou para o Facebook, eu criei uma página do Facebook para fazer matérias mais rápidas, seguindo a tendência aí, quando tinha acabado o Orkut. E aí continuo lá com o Facebook, veio o Instagram e aí finalmente uma coisa que eu queria muito fazer, que era um canal, eu fiz o Coleção em Ação Show. E aí a minha inspiração para isso foram basicamente quatro caras me inspiraram nisso. O primeiro deles foi o Renato do Nerd Show. Sempre gostei muito lá do Nerd Show, do jeito que ele fazia os programas, falando a respeito dos anos 90, não perco um programa, então foi uma grande inspiração. Outro cara que me inspirou muito foi o Danilo do Tokudok. Eu gosto muito de Tokusatsu, eu sou da geração Manchete lá, Jaspion, mas também não parei no tempo, continuei acompanhando tudo que saiu de Super Sentai, enfim, de Kamen Rider. E o Danilo, ele informa muito bem, ele fala muito bem a respeito das novidades lá de Tokusatsu, então sempre acompanhei o canal dele e eu queria fazer mais ou menos alguma coisa assim, só que voltado para os anos 80. E aí um outro cara que me inspirou muito foi o Fabrício Marvel do Toys and Travel, o cara que fala muito bem a respeito de brinquedos, a respeito de viagens, enfim, desse tipo de coisa. Também foi um cara que me inspirou muito. E por último foi um canal americano, o Pixel Dam, que faz lá tudo a respeito de brinquedos, ele gosta de falar muito a respeito de brinquedos do He-Man, mas enfim, Tartarugas Ninja. Então foram os caras que me inspiraram muito a criar o Coleção em Ação Show. E aproveitando a deixa, o nome Coleção em Ação foi criado por causa dos comandos em ação. Então, quer dizer, eu aliei lá coleção com o nome Comandos em Ação. Por isso, das cores atrás da logo antiga lá, que era vermelho, azul e branco. Tinha gente que perguntava para mim se por acaso eu tinha nascido na Holanda. Não, nada disso. Era por causa dos comandos em ação. Então, a logo era uma homenagem, a logo antiga era uma homenagem para os comandos em ação. E a nossa pergunta de número 2 é feita pelo Ivanildo Júnior, O Ivanildo pergunta: você poderia fazer um vídeo mostrando a sua coleção, Parece ser uma coleção fantástica. Estamos curiosos para ver. Um grande abraço. E aí, junto com o Ivanildo, também teve mais uma galera que queria saber a mesma coisa. Por exemplo, Lamartine Caldas, o Paulo Salier, Todos eles querem saber quando eu vou mostrar a minha coleção. Bom, Ivanildo e o resto da galera aí tá muito próximo. Na verdade, a minha promessa para mostrar a minha coleção era quando a gente chegasse em 10 mil inscritos. Eu não consegui cumprir com isso, mas não foi culpa minha. É que assim, faltou espaço, A coleção não para de crescer, tava cada vez amontoando mais.
tinha faltado espaço, então agora eu tive que construir um espaço novo para poder colocar a minha coleção no lugar. Tá quase tudo no lugar, tá quase tudo do jeitinho que eu quero, e aí sim, eu vou fazer uma tour completa, mostrando aí tudo, né, que eu tenho de brinquedos. Claro, com isso a gente já vai fazer uma bela viagem pelos anos 80 e pelos anos 90, mas tá bem perto de mostrar a coleção. E a terceira pergunta vem do Matheus Dyna Black, aí um cara que eu conheço há mais de 20 anos. A gente participava do Mirk, olha só, pouco antigo isso, né? No @Tokusatsu lá, trocava sempre uma ideia a respeito de Tokusatsu. E o Matheus pergunta: quando você pegou o Jaspion Robocop pela primeira vez, pensou mais na alegria de ter um boneco do Jaspion, né, mesmo que todo engembrado, ou na tristeza de termos um mod do Robocop, mas nunca ter tido um boneco de verdade lançado com ele? Pô, Matheus, assim, quando eu peguei esse boneco do Jaspion, né, na verdade eu nunca tive o boneco do Jaspion. Foram amigos meus, né, levavam pro colégio e tal, eu até cheguei a brincar, cheguei a ver ele. Eu não estranhei, né, achei que era bem diferente do brinquedo lá do seriado, na época que a gente assistia, mas era aquela coisa, né, criança não tava nem aí. Se tivesse o nome Jaspion, tivesse as mesmas cores, mais ou menos parecido, tava valendo. Já o Robocop, claro, eu sempre, né, quis ter, quando era pequeno, um brinquedo do Robocop. Até era legal porque fantasiava às vezes que o Jaspion era Robocop. Então é isso aí, hoje em dia a gente até brinca, né, que a Glaslit é a rainha da picaretagem, né, ou era a rainha da picaretagem, que Deus a tenha, né, mas... enfim, a Glaslit fez, né, foi muito bem pra gente, porque ela lançou muita coisa, né, e até muita coisa que não era nem parecida com o que saía nos seriados, então ajudou bastante a gente, né, a trabalhar a nossa imaginação para ver aquele brinquedo lá que às vezes não tinha nada a ver com o que tinha saído na TV, mas a gente imaginar que era. Então, Glaslit, obrigado, hein? E a pergunta de número 4 vem do Luciano Bukowski. Grande Taylor, como foi a sua infância nos anos 80? A escola, a família, seus programas preferidos, seus heróis preferidos. E junto aí com o Luciano, né, o Rafael Galeno também pergunta: o que sente mais saudade nos anos 80? E o Quadrinhos e Outras Coisas, né, também pergunta: eu gostaria de saber quais brinquedos você teve na sua infância que mais te marcaram e se você ainda tem um brinquedo que foi seu na sua infância. Bom, rapaziada, a minha infância, né, nos anos 80 foi como a maioria da gurizada aí, né, brincando, indo pro colégio. Às vezes eu estudava de manhã, às vezes eu estudava à tarde. Então, quando eu não estava estudando, claro, fazendo deveres de casa, alguma coisa nesse sentido, o pau pegava, né? Eu tava vendo desenho na TV, ou tava correndo aí pelos bairros da minha cidade de bicicleta, fazendo rolo de figurinha de bafo, trocando brinquedo, jogando videogame. Eu tive uma infância muito boa, né? Acredito que a maioria das pessoas que viveram nos anos 80 conseguiram assim ter uma infância fazendo de tudo, né? Jogando os primeiros videogames lá como Atari, como o Turbo Game, que era o nosso Nintendinho, correndo pelas ruas, brincando de esconder, brincando de taco. Fiz tudo isso, né? E tive muita sorte de viver os anos 80. E um brinquedo, né, que eu tenho, que eu guardo na minha coleção, e já respondendo aí a pergunta de alguns, né, perguntando qual é o brinquedo mais valioso da minha coleção. Bom, o brinquedo mais valioso da minha coleção é esse aqui, ó, esse pianinho da Hering. Eu tenho ele desde que eu nasci, né, tá guardado comigo. Então, ó, tá todo esfarrapado, né, já não tem mais os pezinhos, já não tem mais nada, mas é um item que eu guardo desde pequeno, né? Foi, eu acho que o primeiro brinquedo que eu ganhei e tá comigo até hoje. Então, é o item mais querido da minha coleção e que eu não vendo por nada. E vamos para a pergunta de número 5. Opa, a galera quer saber mesmo a respeito da minha vida, né? O Diego da Marisa pergunta: opa, Fábio, você trabalha com o quê? E onde você mora? O Pedro Bittencourt também pergunta a mesma coisa, né? Com o que você trabalha? E o Capitão Comando já pergunta ali, né? Você foi militar por acaso? De vez em quando, né, usa algumas gírias do exército, tipo felpudo. E aí, o Josimar também pergunta: de onde você tirou isso de like felpudo? Bom, galera, muitos aí já devem saber, né, por causa do meu sotaque, eu sou de Santa Catarina, moro em Florianópolis. E a minha profissão, né, eu sou policial civil. Eu sou policial civil há quase 15 anos. E nesses 15 anos, né, eu trabalhei
por 10 anos num grupo de operações especiais, que era a COP, Coordenadoria de Operações Policiais Especiais da Polícia Civil aqui do estado de Santa Catarina. E é daí que vem esse, né, like felpudo. Por quê? Felpudo é mais ou menos o que a gente falava, né, quando a gente fazia algum curso aí que era um pouquinho mais pesado, que a gente passava um pouco de frio ou fome, alguma coisa nesse sentido, né, para se testar um pouquinho. E aí quando aparecia qualquer coisa assim que desse uma aliviada pra gente, a gente falava, pô, isso aí tá felpudo. Então é daí que vem o like felpudo. E a pergunta de número 6 está chegando e ela é feita pelo César Filho, meu amigo do blog do Dylion. César Filho tem o blog do Dylion a mesma época aí mais ou menos que eu tinha o blog do Coleção em Ação, né? E o Cezinha pergunta: o que você achou do novo filme do Rambo? Na sua opinião, a trama conseguiu prestar um tributo digno ao personagem eternizado pelo grande Sylvester Stallone? Olha, Cezinha, eu vou dizer, eu gostei pra caramba do filme do Rambo, né? Rambo é isso aí mesmo, é matar, é arrebentar, é botar pra quebrar. Assim, claro, senti falta, né, de botar um pouco mais uma ligação com o personagem, né, com aquele personagem antigo que a gente viu lá no começo dos anos 80, né? Mas o Rambo, se a gente for parar para pensar, ele é o próprio Sylvester Stallone, né? Evoluiu com o passar dos tempos, né? E todo mundo evolui. Teve gente que reclamou que o Rambo devia estar com o cabelo comprido ainda. Rapaziada, nós já estamos em 2020, não é mais 1980 com o cabelo mullet, né? Então assim, eu acho que como todo filme do Rambo, foi um filme raso, não tem uma história lá muito aprofundada, mas foi legal, vale muito a pena assistir. E a pergunta de número 7 é do Motu Eder. Bom, já fizeram a minha pergunta ali em cima, né? Mas eu gostaria de saber qual o canal do YouTube sobre action figures que você mais curte, incluindo os internacionais. Valeu, Fábio! Bom, eu já respondi antes, né, quais são os canais que eu acompanho aqui no Brasil. Basicamente eu acompanho o Tokudoc, o Nerd Show, acompanho o Toys and Travel lá com o Fabrício Marvel e acompanho também o História Sem Fim com o Pink. Basicamente é isso que eu assisto de canais. E canais internacionais, né, eu acompanho lá o Pixel Dan, acompanho o Toy Galaxy do Dan Larson e gosto muito do programa, né, Angry Video Game Nerd, né? Eu acho o Angry Video Game Nerd um dos melhores programas que tem no YouTube. Inclusive, de vez em quando eu dou uma arranhadinha aí, né? Tento tirar um sarro tipo ele, né? Como lá naquele programa que a gente fez enfrentando o Fofão, né? Enfrentando o Arthur, aquele programa que eu fiz enfrentando o Leatherface. Tudo isso aí é uma tiradinha, né? Eu gosto muito lá do jeito que mesmo com pouca verba, né? Do jeito que ele faz para criar histórias e tal. Inclusive, né? Consegui realizar o meu desejo ano passado de fazer lá, não sei, pouca gente assistiu, mas eu gostei muito, que foi aquele programa onde eu fui parar em Eternia, né, interagi com o He-Man, enfrentei o esqueleto, enfim, foi um rolo lá, tudo para tentar ajudar o Papai Noel. E todos esses programas que eu fiz foi inspirado no Angry Video Game Nerd. Pergunta de número 8, e a pergunta de número 8 vem do Ale Nagado. A minha pergunta é também um pedido. Lembra do Manual do Espião e do Manual do Detetive? Esses valem um programa inteiro? Bom, pessoal, e o Ale Nagado aí, se alguém, né, não ligou o nome à pessoa, é o Alexandre Nagado, um cara que escreveu muita história em quadrinho de Tokusatsu lá nos anos 80, que eu tenho certeza vocês leram, né? Aquelas histórias do Jaspion, dos Changeman, dos Flashman, aqueles crossovers impossíveis que a gente via só nas histórias em quadrinhos, todos eles, né, saíram aí do Alexandre Nagado. E ele também foi um dos caras, né, que mandou ver na revista Herói. Lembram da revista Herói? Invadiu as bancas dos anos 90, todo mundo comprava, né? Era a internet nerd daquela época. E o Alexandre Nagado foi um dos caras que trouxe esse tipo de informação pra gente. Então, não tem como não responder uma pergunta dele, né? Mestre, seguinte, esses manuais realmente são bem difíceis de encontrar. Eu tô tentando garimpar aí pra ver se eu consigo, né, comprar alguns, porque realmente eu não lembro deles quando eu era pequeno. Acho que eles são bem mais do comecinho dos anos 80, mas assim que eu conseguir pegar esses manuais, com certeza, né, vale um programa aqui no canal, porque eu sei que a galera gosta deles. Um abraço! E a pergunta de número 9 é da Érica Almeida. Eu vi que entre sua coleção tem bonecos de Tokusatsu, inclusive de séries que não foram exibidas no Brasil. Você curte? Qual o seu preferido?
Assistiu às séries não exibidas aqui e quais? Abraços de uma Toku fã de Salvador. Érica, realmente, né, eu gosto muito de Tokusatsu, né, como toda boa geração manchete, eu adoro Tokusatsu. E o meu preferido na verdade não é um, mas são dois, né, dos brasileiros. Eu gosto muito do Jiraiya e gosto muito dos Changeman. Mas assim, ó, eu não parei no tempo, né, acompanho aí, como eu já falei, muito o Tokudok, então eu não paro no tempo. Assisti praticamente tudo que saiu de Sentai, sou fã de Gokaiger, sou fã de Deca Ranger e agora lá com as dicas do Danilo, tô assistindo esse Kamen Rider Build. Então eu vivo acompanhando esse mundo do Tokusatsu, né, não parei lá nos anos 80, porque, claro, vale a pena a gente ser nostálgico, vale a pena a gente ficar lá com aquela nostalgia? Vale conferir de vez em quando. Mas a gente tem que, né, continuar caminhando junto com a boiada. Então eu acompanhei tudo que saiu de Tokusatsu, né, principalmente Super Sentai e Kamen Rider, tudo que saiu, quase tudo eu consegui assistir. E a pergunta de número 10 é do Júlio César. Você fez algum tipo de curso para edição de vídeos no YouTube, né? E junto com ele pergunta o Morfeu 1. Você mesmo faz os roteiros do programa ou tem outras pessoas colaborando? E também o Gilson Pereira, né? Super fã lá do Facebook, pergunta. Aí sim, amigão. Então responda. Taylor, qual a sua rotina para produção de vídeos? Apoio da família, satisfação pessoal e tal, conta tudo pra gente. Bom, Júlio, edição de vídeo, olha, foi na base da porrada, né? Eu fui aprendendo, fui mexendo no próprio YouTube, fuçando no Premiere, fuçando no After Effects, nunca fiz curso de edição, fui aprendendo tudo na marra, né? Vinha uma ideia, eu pesquisava como é que eu podia materializar aquela ideia, e aí eu fui aprendendo em cima disso. Quanto à questão dos roteiros, como é que eu faço, né? Eu procuro um tema, óbvio que tudo que eu falo aqui no canal são coisas que eu gosto, afinal de contas, isso aqui é um hobby pra mim, né? Tudo que eu falo aqui são coisas que eu gosto. E aí o que eu faço? Eu crio um tema, né? Eu lanço lá numa planilha e deixo lá. Tive uma ideia, eu coloco lá. Vocês dão sugestões, né, nos comentários, isso ajuda muito. Deu sugestão? Opa, essa sugestão é legal, eu coloco lá. E aí eu pego lá, sobrou um tempinho, eu pego aquela ideia e eu materializo ela no roteiro. Basicamente eu pesquiso, né, na internet, se for alguma coisa internacional eu procuro pesquisar em sites internacionais que tem um pouquinho mais de credibilidade, claro, vendo o que saiu aqui no Brasil. Busco muito da minha memória efetiva, né, isso ajuda bastante, porque não adianta a gente não ter vivenciado, né, se bem que algumas coisinhas a gente acabou não vivenciando, mas a gente fala porque outras pessoas vivenciaram. Então é isso, eu junto nisso tudo e aí eu crio um esqueleto lá e eu faço o roteiro. Eu acho que tá agradando, né? Bom, quanto à questão, né, de outras pessoas colaborarem nessa pergunta aí, bom, tem aqui a minha esposa que grava para mim, né, ajuda aqui nessa parte da iluminação, né, aqui ajuda às vezes na montagem de cenário. Tem lá o Lucas, que agora tá fazendo as edições e tá fazendo a parte visual. Tem o Team Blue também lá do MachineCast, que de vez em quando tá me dando uma mãozinha aí. Mas a parte de roteiro realmente é só minha, né? Isso aí eu gosto, eu mesmo gosto de fazer, eu sento ali e tem que ser uma experiência minha passando para vocês. Então isso eu jamais vou terceirizar. Pergunta de número 11, o Oliveira Hudson pergunta: como você conseguiu guardar seus bonecos todos nas caixas e cartelas sem querer brincar com eles, né? O Arquivo Secreto 23 também pergunta a mesma coisa, né? Como é que foi que eu consegui, né, montar minha coleção de action figures? Bom, Hudson, a minha coleção, muito pouca coisa eu consegui guardar lá de quando eu era pequeno, né? Esse pianinho aí que eu mostrei, mais algum item ou outro. Porque eu fui como toda criança dos anos 80. Eu brinquei com os meus brinquedos, né? Eu não guardei nada. Arrebentava com tudo mesmo, desmontava para ver como é que era, trocava, fazia rolo, enfim, aquilo tudo que a gente fazia, né? Trocava uma bola por um carrinho, daqui a pouco trocava um carrinho por um álbum de figurinhas, daqui a pouco era enrolado, daqui a pouco enrolava os outros, e a gente foi desse jeito. E aí, claro, como todo adolescente, né? Teve uma fase que eu até sempre gostei de desenho, sempre gostei de gibi, sempre gostei de filme, isso eu nunca abandonei. Mas brinquedo eu meio que, né, aquela coisa de adolescente, isso aqui não é mais pra mim, né? Até posso continuar assistindo um desenho, assistindo um filme, lendo um gibi, mas brinquedo eu não quero mais. Esse era o meu pensamento.
E aí mais ou menos uns 15, 16 anos atrás, quando eu entrei para a polícia, né, que me bateu essa nostalgia e aí sim eu voltei a colecionar. Então eu comecei a ir atrás, né, primeiro de tudo que eu tinha tido quando eu era pequeno, né, e eu não tinha guardado, e claro, depois eu fui expandindo a minha coleção. Então, basicamente é isso. E a pergunta de número 12 vem do Tech Life. Qual o desenho que você mais gosta? Bom, essa é uma pergunta bem complicada, porque assim, eu não consigo ter um desenho preferido lá nos anos 80. Na verdade, eu tenho dois. Eu gosto muito de Thundercats e de Zillion, né? Aquele anime que passava lá na Globo. Inclusive, já falei dos dois, né? Bastante aqui nos vídeos do canal. Agora, se a gente for falar do desenho que eu mais gosto de todos os tempos, aí é com certeza Cavaleiros do Zodíaco. É um desenho assim que cada vez que passa na televisão ou que eu abro o Netflix lá, eu assisto alguma coisa ou então procuro no YouTube para assistir, tô sempre vendo, sempre lendo alguma coisa a respeito de Cavaleiros do Zodíaco, eu gosto muito. Se bem que se a gente for pensar, né, eu até não tô traindo os anos 80, porque Cavaleiros do Zodíaco, né, foi feito lá nos anos 80. Inclusive, logo sai um vídeo aqui no canal. E a pergunta de número 13 vem do Ricardo Antônio Rabuski. Fala aí, como convencer a esposa a ter tantos colecionáveis? Como fazer para ela não reclamar do espaço? Bom, Ricardo, o segredo é o seguinte, né? Quando comprar alguma coisa no correio, né? Que chegar, que vê que tá chegando, fica ali acompanhando, né? Fica acompanhando o rastreamento. Quando vê que tá chegando, já vai lá para frente do portão, né? Enfim, se for apartamento, já desce, fica esperando o carteiro. Chegou o item, joga no porta-mala do carro ou deixa escondido na garagem e quando ela sair, abre a caixa e joga lá no meio da coleção que ela nunca vai descobrir. Essa aí é a dica. Eu tô de sacanagem. Assim, ó, na verdade, por exemplo, eu com a minha esposa, a gente não tem problema nenhum quanto a isso, né? Quanto a comprar itens para coleção. Ela às vezes até me ajuda a escolher ou me dá de presente, né? Ou quando eu compro no correio, ela recebe, abre as caixas para mim, às vezes eu tô fora, ela tira a foto, me mostra o que chegou. Então esse foi um problema que eu nunca tive. Agora, quanto à questão do espaço, aí é mais complicado, né? Eu, por exemplo, tive que construir um espaço novo para poder colocar minha coleção inteira, até porque assim, já não estava mais dando, já estava jogando coisa para trás, coisa ficando dentro da caixa, já estava ficando horrível. Então, construí um espaço maior e como eu já falei, daqui a pouco eu mostro para vocês. E a pergunta de número 14 vem do Wesley Scanferla. Boa tarde, Fabão. Quero saber aonde eu posso encontrar aqueles filmes dos anos 70, 80 e 90 que quase todo mundo esqueceu. Bom, Wesley, essa é uma pergunta muito fácil, né? Quer encontrar aqueles filmes que quase todo mundo esqueceu? Procura aqui nos vídeos do Coleção em Ação. Só de vídeos que quase todo mundo esqueceu, eu já fiz 3. Agora falando sério assim, ó, dá pra achar Netflix, dá pra achar na Amazon Prime, procurar nos torrents da vida, basta descobrir o nome dele em português e depois, claro, procurar o nome em inglês lá, porque os caras nos anos 80 gostavam de trocar um nome, né, que se matavam, então procura lá, é bem fácil de achar no torrent, né, basta querer, a gente consegue encontrar aquele filme da nossa infância. E a pergunta de número 15 é do Jolu Pereira Máximo. Eu quero saber, esses clássicos dos anos 80 e 90, será que eles vão voltar à vida? Quero dizer de tudo, né? Desenhos, filmes, séries, jogos, tudo mesmo. Olha, eu acho que essa pergunta ela já tá mais do que respondida, né? Basta a gente olhar as nossas mídias aí que a gente vê, né? De tudo. No cinema a gente vê aí retorno do Exterminador do Futuro, do Rambo, uma porrada de filmes, né? Se a gente for olhar nas séries, a gente tem lá Stranger Things, né? Que dá uma grande homenagem para os anos 80. Nos videogames a gente tem bastante jogo retrô aí, principalmente quando a gente vai olhar esses jogos mais independentes. Inclusive eu tô jogando um jogo que já faz um tempinho que saiu, Broforce, né, que mostra lá aqueles brucutus dos anos 80 com os gráficos meio quadrados, mas que é um jogo muito legal. Então quer dizer, a nostalgia, principalmente dos anos 80 e dos anos 90, galera, ao meu ver, tá no auge, né? Tá no nosso auge. Claro que passando mais algum tempo, mais algumas décadas, quando a gente começar a deixar de ser o público consumidor e começar a aparecer uma nova geração com esse mesmo potencial que a gente tem, né, de dinheiro hoje em dia para consumir, talvez essa nostalgia ela comece a ficar um pouco para trás, assim como por exemplo, hoje em dia com, sei lá,
anos 20, anos 30, anos 40, né? Não está mais tão em voga, por exemplo, quanto anos 80 e anos 90, mas vamos aproveitar enquanto a gente está na moda. Bom, meus amigos, por enquanto era isso, e se vocês gostaram, né, desse quadro aqui, não esqueçam de comentar e dizer, né, que vocês querem mais, porque daí pode sair uma continuação, quem sabe aí até um Coleção em Ação Responde uma vez por mês, já pensou? Aqui quem manda são vocês. E se você está chegando novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, né, e já badalar o sininho, porque só assim, amigão, a nossa viagem para o passado é garantida toda semana. E não esquece também, se gostou do programa, de deixar aquele like, felpudo. E amigão, acompanha também a gente lá nas redes sociais. Tem Coleção em Ação Show no Twitter, no Instagram, no Facebook. Enfim, é nostalgia todo dia, também com muitas dicas dos novos vídeos, né, que estão sempre saindo aqui no canal. E também tem Coleção em Ação lá no nosso site www.coleçãoemação.com.br, o seu guia de colecionador dos anos 80. Sem falar no Coleção em Ação, né, junto com o MachineCast, o podcast mais nostálgico da podosfera, toda segunda-feira, né? Então, se você gosta de nostalgia no rádio, acompanhe a gente lá também, beleza? Por enquanto, eu vou deixando o meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo programa aí. Valeu!